a todas e a todos que estão nos assistindo. Para mim é um grande prazer ter essa oportunidade, através da Fundação Vanzolini, de apresentar para vocês algumas ideias de alguns estudos e pesquisas que eu tenho realizado nos últimos tempos relacionados com o desenvolvimento urbano. Eu creio que a cidade de São Paulo é uma das cidades mais interessantes para que a gente apresente resultados que aqui têm se desenvolvido nos últimos 30 anos, que é o processo de financiamento de infraestrutura e também de moradias populares com recursos que não têm origem nos tributos. E, na verdade, são recursos até extra-orçamentários. E, portanto, é uma experiência muito importante, porque a capacidade de aumentar impostos ou ampliar a arrecadação tributária torna-se cada vez mais limitada no Brasil. E esse fenômeno não é só brasileiro, é também um fenômeno latino-americano. Então, eu vou desenvolver com vocês hoje algumas ideias que eu tenho aqui aprofundado com análises empíricas sobre a cidade de São Paulo e mostrar a vocês que aquilo que está acontecendo em São Paulo, evidentemente em outras escalas, porque é uma cidade muito grande, não é? E talvez uma cidade menor ela possa realizar também as mesmas coisas que se realizam aqui, mas numa escala menor. De tal maneira que os exemplos que eu vou dar e as experiências que nós temos desenvolvido aqui em São Paulo possam não se repetir automaticamente, mas servir como uma referência para que vocês possam, nas cidades onde vivem, diante das condições locais, fazer as adaptações que julguem necessárias e criando, inclusive, novos mecanismos para obter o mesmo fim. Então, o que é interessante aqui para nós agora é examinarmos como essas fontes não tributárias para o financiamento da infraestrutura urbana têm se representado um instrumento muito importante na cidade de São Paulo no que se refere aos investimentos nessas áreas. Eu vou iniciar aqui dando 3 exemplos. O primeiro deles é algo que se tornou um ícone em São Paulo, que é a ponte estaiada sobre o rio Pinheiros. A Rede Globo tem os seus estúdios aqui ao lado, e geralmente nas transmissões de São Paulo, a ponte estaiada aparece como um pano de fundo nas suas transmissões. Esta ponte, que fica na área da Operação Urbana Água Espraiada, e ela, digamos, tem a sua continuidade na Avenida Roberto Marinho, também denominada Água Espraiada, ela foi financiada com recursos que não vieram dos tributos, vieram da venda de um instrumento muito importante chamado CEPAX,
que eu explicarei na sequência. Mas essa ponte custou 120 milhões de dólares. É uma ponte de uma tecnologia bem avançada, porque vocês podem ver que é uma das únicas, acho que aqui na América Latina, que tem 2 níveis. É uma ponte estaiada com 2 níveis. E ela foi financiada inteiramente com recursos não tributários. Mas à frente eu explicarei um pouquinho melhor de onde saíram esses recursos. Mas não foram com os tributos que estão como receitas no orçamento da cidade de São Paulo. Mas não só essa ponte foi construída com recursos extra-orçamentários ou não tributários, também esses recursos serviram para avançar num problema social muito grave que nós temos aqui em São Paulo, que é o problema da urbanização das favelas. Ao lado da ponte estaiada, existia uma favela que vocês veem aqui à esquerda, na foto da esquerda, é a favela chamada Jardim Edite. Ora, o Jardim Edite era uma favela que tinha mais ou menos umas 300 famílias vivendo aqui. E essas famílias foram reassentadas nesses edifícios que foram construídos com dinheiro que veio também de fontes não tributárias. E essas famílias que antes viviam nestes barracos passaram a viver aqui em apartamentos de 50 metros quadrados, que foram construídos com os recursos que saíram dessa venda de potencial construtivo nesta operação urbana. É interessante que eles viviam aqui ao lado da ponte, e a ponte foi construída e, posteriormente, estes cerca de 300 apartamentos, que são 5 blocos aqui, mais um aqui atrás, foram construídos para essas famílias. Então, esses recursos serviram também para mitigar um problema social muito sério que nós temos aqui, que é pessoas vivendo em condições muito precárias em favelas. Mas o dinheiro que também saiu dessa fonte, da venda de potencial construtivo, foi um dinheiro usado também na infraestrutura de transportes. Esta via aqui, essa linha, é a linha Ouro, número 17 do metrô. Claro, essa é uma obra do governo estadual. E a operação que se fez aqui nessa área para arrecadar esses recursos não tributários é um projeto municipal, mas por um acordo entre os dois, cerca de 150 milhões de dólares foram utilizados para construir estações do metrô da linha Ouro. Em outras palavras, parte do financiamento do metrô é uma linha muito interessante, essa linha Ouro, ela sai também de recursos não tributários. Então, isso é para dar para vocês uma primeira abordagem naquilo que nós vamos conversar aqui durante essa nossa apresentação. Como foi possível fazer com que recursos que não viessem dos tributos viessem de outras fontes e, portanto, liberando recursos tributários para a educação, para a saúde, para outras finalidades sociais, pudessem melhorar a vida das pessoas em São Paulo. Então, nós temos aqui 3 exemplos,
E agora passaria a explicar qual é o contexto em que isso ocorreu. Nós podemos dizer que nos últimos 15 anos, aqui abro um parênteses para dizer o seguinte, São Paulo já usa esses instrumentos de capturar recursos para utilizar em habitações de interesse social e vivendas em moradias populares e infraestrutura há mais de 30 anos. Mas nos últimos 15, esse processo se intensificou. Então, nos últimos 15 anos, foram obtidos cerca de 18 bilhões de reais dessas fontes não tributárias. E isso representou 22% de todos os investimentos realizados na cidade, especialmente em obras de infraestrutura. Então, vejamos em que contexto esses instrumentos foram utilizados para obtenção desses resultados. Vamos dar o pano de fundo do desenvolvimento urbano das cidades que viabilizou esse processo. O contexto é o seguinte: nos últimos 30, 40, 50 anos, as nossas cidades, quase sem exceção, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina, cresceram em população e em área construída. Elas se estenderam. Então, as populações cresceram. Mais áreas foram construídas. Então, nesse contexto, houve um aumento dos custos unitários dos serviços públicos em função das distâncias. Isto é, aqueles serviços que competem às prefeituras ou aos estados brindar à população, como transportes, coleta de resíduos sólidos, água, fornecimento de água e esgotos, eles aumentaram em maior proporção que sua produção. Isto é, quanto mais se produz estes produtos aqui, serviços públicos, mais custa por cada unidade adicional que você produz. Essa é uma característica interessante dos serviços públicos, porque, ao contrário dos bens produzidos pelo setor privado, geralmente, quanto mais você produz, menos custa cada produto, porque há um ganho de escala. Mas nos serviços públicos, não. Nos transportes, por exemplo, para você transportar uma pessoa que vive a 5 quilômetros do centro, tem um custo menor do que transportar a 10. E transportar a 10 tem um custo menor do que transportar a 15. Ora, se a cidade cresce e atinge 15 quilômetros de raio, então os custos de transportes para que essa população possa se deslocar das suas casas aos lugares de trabalho vão aumentando. Os resíduos sólidos, a mesma coisa. Fica cada vez mais difícil encontrar áreas onde se possa depositar os resíduos. E esses resíduos também têm que ser buscados em sítios cada vez mais distantes e levados para cada vez sítios mais distantes. Água e esgotos também é a mesma coisa. Fornecer água para a periferia ou ampliar a rede de esgotos vai sempre custando mais proporcionalmente a esse aumento. Quanto mais se cria,
mais custa por unidade. Então, produzir para serviços públicos a custos crescentes exerce um poder muito forte sobre os orçamentos públicos. Agora, só para dar um exemplo, o custo médio entre 1930 e 49, o custo médio para um trabalhador que recebesse um salário mínimo, uma cidade bem menor do que é hoje, estava entre 1,5% e 2,5% do salário. Isso porque muita gente vivia em locais onde podia ir a pé para o trabalho, ou de bicicleta, o que era comum em São Paulo, especialmente para as pessoas que viviam na periferia. Mas, agora vejam o seguinte, eu vou fazer aqui uma interrupção para mostrar a situação de São Paulo em 1929. Houve aqui uma grande enchente que alagou uma grande área da cidade que ficava nas margens do rio Tietê e do rio Pinheiros. Essas margens ainda não estavam totalmente ocupadas, exatamente porque havia enchentes nesses rios. Então, com a canalização nos anos 40 em diante do rio Tietê e do rio Pinheiros, mais áreas foram abertas que antes eram muito passíveis de inundações, passaram a poder ser urbanizadas. Então, a cidade também teve um crescimento para as proximidades das margens dos rios e ultrapassaram essas margens e foram para os outros lados das margens dos rios, ocupando novos bairros. Então, a cidade pôde crescer e essa canalização e retificação dos rios Tietê e Pinheiros provocou uma expansão excepcional da cidade em área ocupada e também em população. Então, 40, 50 anos depois, nós temos que o custo em transporte de um trabalhador subiu e tornou-se 15% a 20% do salário mínimo, para vocês terem uma ideia do que é esse aumento de custos. Aqui tem uma questão importante, quer dizer, não é que o trabalhador tenha pago isso, efetivamente. Outra coisa é saber quem paga, porque hoje em dia existem alguns mecanismos que permitem que esse custo seja amenizado por maneiras como o passe do trabalhador, o custo que é coberto pelos empregadores, o vale-transporte, por exemplo, e também pelo subsídio que se dá à tarifa. Mas isso é uma outra questão, porque vai pesar no orçamento público de qualquer maneira. Então, há um limite para a arrecadação para fazer frente a esses custos que vão em aumento. E nós todos sabemos que esse limite é um impedimento econômico e político também, para que se possa encontrar, no aumento da tributação, uma maneira de arrecadar mais impostos e, com eles, pagar ou custear esse aumento de custos dos serviços públicos. Aqui eu não estou me referindo a dois serviços públicos, especialmente o serviço da saúde, que aumentou também muito nos últimos tempos, que não tem a ver com a expansão da cidade,
mas que tem a ver com um outro fenômeno, que vai pressionar os orçamentos públicos da mesma maneira. Não me estou referindo aqui à pandemia, mas no período anterior à pandemia, esses custos já vinham subindo muito. Por quê? Porque a ciência e a medicina e a tecnologia médica encontrou um meio de transformar doenças fatais em doenças crônicas. Então, isso permitiu que as pessoas vivessem mais e, portanto, vivessem um tempo maior de vida, inclusive dentro do processo da Previdência Social. Então, isso também aumentou os custos com a saúde, porque o Estado tem que brindar saúde para uma população que requer mais cuidados de saúde do que uma população mais jovem, que é uma população que envelhece. Então, isso, entre outras coisas, também aumentou muito os custos com as despesas de saúde. Mas voltemos às questões que nos dizem respeito mais diretamente, que é o aumento da área da cidade e de sua população. A partir dos anos 80, foram criados aqui em São Paulo 3 instrumentos não tributários de arrecadação de recursos que eu vou mencionar agora. Esses 3 instrumentos foram utilizados e têm sido utilizados hoje para o financiamento da infraestrutura. Quando eu digo infraestrutura, eu estou me referindo a avenidas, piscinões, túneis, pontes, etc. E também a construção de moradias populares para mitigar o problema dos que vivem, das famílias que vivem em favelas. Então, quais são esses processos, ou esses instrumentos? Um deles chama-se Operação Interligada. As operações interligadas foram muito importantes durante um tempo, durou cerca de 10 anos, porque constituíam praticamente o único instrumento para a captura desses valores proporcionados por oferecer aos investidores imobiliários mais direitos de construir. Mas depois nós temos a outorga onerosa do direito de construir, que foi um instrumento criado pelo Plano Diretor de 2002 e que está em vigor hoje, arrecadando todos os anos uma quantia substantiva de dinheiro por venda de potencial construtivo adicional. E também temos os certificados de potencial adicional de construção, que são os CEPACs, que é um instrumento também utilizado para obtenção desses recursos pela venda de títulos que dão direito aos seus titulares, aos seus possuidores, de direitos adicionais de construção. Então, para dar um exemplo das operações interligadas, vocês estão vendo esse edifício aqui. Se vocês depois um dia transitarem pela Avenida Paulista, Avenida Faria Lima, é um edifício que está ali localizado na altura do número 3.000. Esse foi um projeto de operação interligada. Vocês estão vendo essa linha amarela? Nesta linha amarela, o proprietário do terreno, o investidor imobiliário, ele tinha direitos de construir até este nível, sem pagar nada adicionalmente, porque esses direitos lhe eram concedidos pelo zoneamento.
uma nova legislação que aparece em 1987 em São Paulo permite que este proprietário requeira construir não uma vez mais o terreno, mas 4 vezes mais esta área que ele possuía, desde que pagasse uma contrapartida por esses direitos adicionais de construir que ele não possuía anteriormente. Então, o que ele está fazendo? Ele está comprando direitos adicionais de construir como se estivesse comprando um terreno adicional que lhe desse os direitos de construir esta volumetria que ele construiu. Então, este foi um dos primeiros projetos de operação interligada que ocorreram em São Paulo. Se eu não me engano, foi um projeto de 1990 que foi realizado antes até que a Avenida Faria Lima fosse ampliada e passasse em frente a ele. Então, por esse edifício, por esses direitos adicionais, o proprietário pagou 7 milhões de dólares para ter o direito a construir esta volumetria, o que ele não tinha antes. Então, ele passa a ter. E o que é feito com esse dinheiro da contrapartida econômica que ele entrega à prefeitura? São essas habitações de interesse social para o processo de urbanização de favelas, favelas que se encontravam, por exemplo, na beira de córregos, em áreas de risco. No verão, essas águas sobem muito e inundam toda essa área, causando mortes, perdas para os favelados que viviam aqui. É por isso que chama interligada. A operação era interligada a uma favela. Quer dizer, todo o dinheiro que saísse daquela contrapartida era utilizada para a urbanização da favela. Então, o outro mecanismo utilizado em São Paulo é um mecanismo que aparece em 2002, no Plano Diretor de 2002, que é o chamado instrumento da outorga onerosa do direito de construir. Em 2002, o plano estabeleceu um zoneamento de tal maneira que todos os terrenos tivessem um direito de construir básico. Esse direito de construir básico variava entre 2, 1, 2, às vezes um pouquinho mais de 2, 2,5, etc. E um direito de construir máximo, que poderia, em certas zonas, chegar até 4. Então, se um proprietário de terreno tivesse um terreno onde ele pudesse construir 2 vezes a área do terreno, aí nós chamamos isso de coeficiente de aproveitamento 2. Então, ele constrói 2 vezes a área de um terreno. Por exemplo, se ele tem um terreno de 1.000 metros, ele pode construir 2.000 metros nesse terreno sem pagar nada, porque é um direito do terreno de construir básico. Mas se ele quiser construir mais, se o seu projeto demandar mais área de construção, por exemplo, se ele quiser ir a 4, ele tem que pagar essa diferença. Porque construindo 4 vezes a área do terreno,
ele vai construir muito mais apartamentos e o seu lucro vai ser muito maior. Então, ele paga uma contrapartida que geralmente é uma contrapartida menor do que se ele tivesse de comprar um outro terreno de 1.000 metros, que aí, com um terreno de 2.000 metros, ele pudesse construir 4.000 metros quadrados. Então, para ele, até que era favorável pagar esses 2.000 metros adicionais que ele comprava por um preço menor do que se tivesse que comprar um terreno que lhe desse os mesmos direitos. Aqui nós temos um exemplo de um edifício que comprou uma área extra de 14.000 metros, quer dizer, um terreno muito maior do que 1.000 metros, né? Comprou uma área extra de 14.000 metros, e por essa área extra de 14.000 metros, pagou uma compensação de 3.476.000 reais. Então, ele pagou uma contrapartida que foi utilizada em obras de infraestrutura, porque na outorga onerosa, as contrapartidas pagas pelos interessados não necessariamente têm que ir exclusivamente para habitações de interesse social. Elas podem ser utilizadas para infraestrutura e também para habitações de interesse social, isto é, para moradias populares, para, digamos, auxiliar no problema da urbanização das favelas. Mas, geralmente, tem sido usada em infraestrutura. E essa infraestrutura é ampla. É uma infraestrutura que vai desde ruas, asfaltamento, pavimentação, abertura de parques e jardins, áreas de lazer para a população, ampliação, digamos, de centros sociais, de cultura, e vários outros que estão no menu de obras possíveis de serem produzidas. Tá? Então, isso tem dado à prefeitura uma quantidade expressiva de dinheiro todos os anos, porque essas operações de outorga onerosa podem ser feitas em toda a cidade de São Paulo, exceto nas áreas demarcadas como operações urbanas, que aí o sistema é um pouco diferente, mas tem o mesmo princípio de vender direitos adicionais de construção. Os recursos são utilizados em várias obras de infraestrutura, especialmente equipamentos sociais. Então, essa arrecadação já está chegando aí a um nível, desde 2004, a mais de 4 ou 5 bilhões de reais. Perdão. E, finalmente, nós chegamos aqui nos certificados de potencial adicional de construção. Esses certificados de potencial adicional de construção, eles são denominados, a sigla é CEPACs, e eles começam a ser utilizados a partir de 2004, no interior de operações urbanas. O que são essas operações urbanas? Essas operações urbanas, elas têm uma existência mais antiga. Quer dizer, elas começam em São Paulo desde os primeiros anos dos anos 90, com as operações Centro e a Operação Água Branca. Hoje, além dessas duas operações, existem mais duas operando, que são as operações Faria Lima e Água Espraiada.
Nestas operações, Faria Lima e Água Espraiada, elas já nasceram com esse instrumento, chamado CEPAX. Esse instrumento consiste no seguinte: eu delimito uma área na cidade, por exemplo, que tenha uns 500 hectares, que é mais ou menos a área que tem a Operação Faria Lima, ou de mais de 700 hectares, como tem a Operação Água Espraiada. Eu vejo qual é a infraestrutura que existe e qual é o grau de densidade que já existe nessa área como construções. Então, eu verifico de quanto mais eu posso adensar esta área com a infraestrutura que já existe e com a infraestrutura que eu posso construir com dinheiro que vem das contrapartidas que eu obtenho vendendo direitos adicionais de construir para esta área, que como ela é uma área pouco densa, ela pode ser adensada, sendo que a infraestrutura existente a que eu vou construir permitirá uma harmonia entre densidade e infraestrutura, para que não haja um gargalo que impeça que a cidade neste perímetro funcione convenientemente. Então, esses títulos são títulos que correspondem a uma certa quantidade de metros quadrados de construção nestas áreas, se os proprietários quisessem ir além desse coeficiente básico que eu mencionei. Nessas áreas de operação urbana, o coeficiente básico é 1. Por exemplo, se eu tenho um terreno de 5.000 metros e quiser construir ali 5.000 metros, eu não tenho que comprar nenhum CEPAC que me dá direitos adicionais de construir. Eu posso construir ali tranquilamente. É só obter a licença, obedecendo os princípios do zoneamento, das questões do Código de Obras, etc. Mas se eu quiser construir ali um conjunto residencial, por exemplo, que vai me demandar 20.000 metros quadrados, como eu tenho uma área que me dá direito a construir apenas 5.000, eu tenho que comprar 15.000 de direitos adicionais de construir. E esses 15.000 metros eu compro adquirindo CEPACs. E com estes CEPACs, eu apresento na prefeitura este meu projeto, que vai construir um prédio de 20.000, sendo que 5.000 é do meu direito, e os 15.000 de direitos adicionais que eu compro através dos títulos. Esses títulos são vendidos em bolsa de valores. Eu vou na bolsa de valores, a prefeitura, de tempos em tempos, realiza esses leilões, eu adquiro e construo o meu projeto com as minhas torres, 2 ou 3 torres, bem, digamos, de 25, 30 metros, ou 25 andares, e com esses CEPACs que me dão o direito de construir. Construo as torres e o dinheiro desses CEPACs são utilizados para um menu de obras pré-estabelecido em cada operação urbana. Então, nesta operação urbana
Água Espraiada, onde está essa ponte e onde está a urbanização dessa favela. Um dos primeiros projetos de construir com dinheiro do CEPAX era exatamente esse, a ponte e a urbanização da favela. Então, a ponte foi financiada com 120 milhões, como eu já mencionei aqui, que saíram da venda desse CEPAX, que começa a ser vendido em 2004. A ponte é inaugurada, acho que em 2011, não é? E as casas populares para os favelados que viviam aí, eu creio que foram em 2014 ou 2012, não me lembro bem. Mas, de qualquer maneira, estes 150 milhões de dólares, que foi o custo desses dois projetos, saíram da venda desse potencial construtivo para que estes investimentos fossem realizados pelo setor que os comprou. Se realizam aí os projetos do... Eu não escutei bem. Alguém quer se manifestar? Alguém falou alguma coisa? Eu não consegui escutar. Não, pode seguir, professor. Então, aqui, a outra obra que foi realizada aí na Água Espraiada, mas nós poderíamos ver também nas outras operações urbanas, as obras que foram construídas, mas eu peguei esses três exemplos porque eles são bem interessantes, porque eles abrangem três tipos de coisa. A infraestrutura viária, com a ponte, a infraestrutura de transportes, com o metrô, e a urbanização de uma favela, que são os investimentos feitos na favela Jardim Edite, com a urbanização da favela, com os edifícios que permitiu apartamentos aí para o pessoal, as famílias que viviam anteriormente na favela. Então, mas, por um acordo entre a prefeitura e o Estado, 150 milhões de dólares arrecadados na Água Espraiada foram destinados à construção de estações do metrô, se não me engano. Mas foi dinheiro que está ajudando a construção dessa importante obra de infraestrutura na operação urbana Água Espraiada. Então, estes exemplos que eu estou dando, eles se repetem também nas outras operações urbanas. Por exemplo, na operação urbana Faria Lima, a estação do metrô Faria Lima foi financiada com recursos também oriundos da venda de CEPAX na operação urbana Faria Lima. Nós temos também o corredor de ônibus da Consolação e Eusébio Matoso, foram financiados em parte também com recursos oriundos da venda de CEPAX. Os túneis sobre a Faria Lima e também na região da Consolação, da avenida, também a avenida Faria Lima. Não é? Existem dois túneis aí que estão ligando a Consolação
com a continuidade da Consolação até a ponte Eusébio Matoso, foram construídos com esses recursos. Então, a Água Espraiada, a Operação Urbana Água Espraiada e a Operação Urbana Faria Lima, nós temos exemplos de recursos utilizados para esta infraestrutura. E agora, recentemente, na Operação Urbana Faria Lima, recursos oriundos da venda de CEPAC estão sendo usados também para a urbanização da favela Coliseu, que foi uma das últimas favelas na região da Faria Lima a ser urbanizada. Então, esses são exemplos do que se pode fazer com esses recursos e a mecânica de tudo isso, ou seja, a construção desses instrumentos e os problemas que foram ultrapassados para alcançar um resultado tão exitoso, a meu ver, com todos os defeitos que essas operações urbanas tenham e a lei de outorga onerosa tenha, e os planos diretores também, as suas limitações, não deixa de ser um balanço muito positivo. Então, essa apresentação que o Instituto Vanzolini me pediu para fazer, porque ele pretende oferecer aos que estão ouvindo, aos que presenciaram essa reunião, uma primeira visão do que é o curso, do que seria esse curso, e que depois ele poderá enviar para vocês todos o link para aqueles que se interessarem no desenvolvimento de toda a estrutura do que ocorreu em São Paulo na construção destes três instrumentos. De minha parte, eu fico por aqui, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem agora levantar alguma questão, eu estou aqui à disposição de vocês para responder. Professor, boa tarde, boa noite. Boa noite. Está me escutando? Estou escutando, sim. Quem é que está falando, por favor? Está falando. A outorga onerosa, ela pode ser cobrada, porque a outorga onerosa não é um tributo, né? É um pagamento que se faz à prefeitura para ela executar a infraestrutura, né, urbana. No caso, a prefeitura poderia ter uma legislação para cobrar, por exemplo, outorga onerosa de loteamento. O loteamento que vai ser executado futuramente? Bom, Gabriel, é o seguinte, a outorga onerosa, ela é venda de direitos adicionais de construção. Quer dizer, ela é uma venda de alguma coisa que a prefeitura possui para um interessado que não tem esse direito, ele compra esse direito. Então, ele não oferece nenhum, digamos assim, mistério, ele não tem nada a ver com um tributo. Porque, veja, o tributo eu só posso cobrar de alguém que é titular de alguma coisa. Eu não posso cobrar um tributo de uma pessoa que não é proprietária de um terreno. Olha, é proprietário de um terreno, é proprietário de uma casa, eu cobro um tributo sobre ela. Então, a outorga onerosa não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com a venda de alguma coisa que a prefeitura tem e alguém quer obter aquilo. Agora, num loteamento, como você menciona, aí existem uma série de elementos que te permitem criar uma legislação
que permita cobrar essa outorga onerosa dentro do loteamento. Se ele quiser comprar para realizar o loteamento, adquirir alguma coisa que ele não tem pelas leis de zoneamento que atualmente existem. Você poderá criar uma legislação especial e o Estatuto da Cidade possibilita que cada um coloque dentro do seu plano diretor um menu extenso de instrumentos para fazer essa obtenção de recursos. Eu só mencionei 3 aqui, que são muito exitosos em São Paulo e são de muito fácil aplicação, mas existem outros. Não sei se respondi a sua pergunta, Gabriel. Sim. Algumas cidades do interior têm o zoneamento definido com uma certa densidade. Vamos por um exemplo, 300 metros quadrados. Aí, claro que é de interesse do loteador aumentar a densidade dessa área. Então, alguns municípios estão exigindo a outorga onerosa para diminuição da área do lote, né? Então, o lote de 300, ele pode, dentro daquela, que é definido dentro de um zoneamento, pagando-se a outorga onerosa, ele pode ser parcelado em 150 metros quadrados, por exemplo, entendeu? Mas é uma situação atípica, porque em São Paulo paga-se a outorga onerosa, né, para se ter mais área, né? E o loteamento é para se ter mais lote, né? Bom, é claro que, veja, você tem que olhar isso da perspectiva do empreendedor imobiliário. Porque o empreendedor imobiliário, ele está pensando no resultado econômico daquilo que ele vai fazer. Então, se para o resultado econômico do que ele fizer, ele precisar de mudar alguma coisa nas regras atuais do jogo do zoneamento, então, mesmo que não seja oferecer para ele construir a maior, se ele obtiver vantagens em construir com um maior número de lotes, aí ele tem que pagar uma contrapartida. E isso é muito fácil de fazer, porque você pode calcular quanto ele vai ganhar a mais parcelando e cobrar uma parte desse ganho, não todo o ganho, porque aí você tira o estímulo dele de realizar a operação. Mas desde que a operação seja legítima do ponto de vista da infraestrutura, do zoneamento, de todos aqueles elementos que você cria em torno de um loteamento, é legítimo você cobrar uma parte daquela valorização que você dá para o empreendimento. Esse é o princípio básico da outorga onerosa em São Paulo, porque o que se cobra por metro quadrado de outorga onerosa é muito menos do que se o empreendedor tivesse que comprar um terreno adicional para obter os mesmos direitos. Então, isso é um bom negócio para o empreendedor imobiliário, entende? Certo. Porque ele também, o empreendedor imobiliário, ele está arcando com toda a infraestrutura urbana, né? O saneamento. Mas espera aí, isso ele tem que fazer, porque senão ele vai jogar isso nas costas do município. Sim, mas já é o encargo, né, que o município coloca nele, para ele, né? Não, mas isso são das regras do jogo. Já está no cálculo dele fazer tudo isso. Então, ele vai ganhar dinheiro. E é bom que ele ganhe dinheiro lá, porque isso estimula a construção. Mas o que não é possível é que ele obtenha vantagens adicionais que vão lhe dar uma maior rentabilidade sem que haja uma participação do poder público nisso. Porque, veja, quanto mais o poder público arrecada, isso é vantagem também para o empreendedor. Sabe por quê? Porque as condições de existência do desenvolvimento urbano melhoram em geral na cidade. E quanto melhores as condições de vida numa cidade, mais o empreendimento privado
ganha valor, né? Esse pensamento um pouquinho mais além do projeto em si tem também que ser desenvolvido entre os gestores da situação pública e os empreendedores imobiliários. Tem que ir um pouquinho mais ao horizonte, um pouquinho mais além, né? Ótimo, muito obrigado, professor. Professor, tudo bem? Leandro Monteiro falando, fazer uma pergunta ao senhor. Obrigado pela palestra, muito honrado em estar podendo escutar suas palavras. A pergunta é o seguinte, professor, em relação à terceira opção que o senhor colocou, se não me engano, as siglas CEPAC, né? Sim. Como que funciona o comprometimento do poder público com aquilo que é prometido em termos de investimento do recurso adicional, que possivelmente os investidores fizeram a aquisição dos títulos? Assim, como que funciona esse mecanismo que assegura ao investidor que esse recurso vai ser de fato investido naquilo que foi pactuado? Olha, em toda operação urbana, onde você vende potencial adicional de construção pelos CEPACs, existe, por lei, um menu de obras. Um menu de obras que você tem que realizar com o dinheiro arrecadado dos CEPACs. Então, é um dinheiro carimbado. Não é um dinheiro que entra nos cofres da Secretaria de Finanças e pode ser usado para comprar qualquer coisa. Ele tem que ser usado para a realização daquele menu de obras. Agora, existe um grupo gestor que tem um grande papel nas operações urbanas, que é garantir uma sequência de investimentos com os CEPACs, de tal maneira a resolver os problemas mais prementes. No caso da Operação Água Espraiada, nos primeiros recursos oriundos dos CEPACs eram para construir a ponte e urbanizar a favela Jardim Edite. Claro que houve ali uma demora na urbanização da favela, mas, de qualquer maneira, havia uma ordem ali. Então, é preciso que essa ordem seja seguida e que todo mundo fique de olho nesse grupo gestor. Porque nesse grupo gestor podem aí se infiltrar interesses que coloquem uma obra na frente da outra, fure a fila. E é muito importante que as obras mais prementes sejam aquelas que sejam atendidas em primeiro lugar. Por exemplo, o problema das enchentes. Fazer piscinões é uma das coisas mais importantes em algumas regiões de São Paulo. Assim como urbanizar favelas e permitir um viário mais fluente. Então, a garantia está, primeiro, na lei de operação urbana, existe aí um menu de obras que tem que ser realizadas. Segundo, o grupo gestor tem que seguir uma ordem determinada de tal maneira a atender os interesses mais prementes da população que vive na área. E outra coisa importante, os investimentos têm que ser feitos no mesmo território da operação urbana. E, portanto, aquele que paga, compra CEPACs e dá dinheiro à administração para fazer obras, é também beneficiado, porque as obras são feitas ali onde estão os seus investimentos. Por exemplo, a urbanização da favela Jardim Edite permitiu que todos aqueles edifícios de digamos, alto padrão construídos na área da Berrini também se valorizaram porque não tem mais uma favela ali do lado.
Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas é por aí. O senhor respondeu a pergunta e eu tenho 1000 outras que eu farei no curso. Agora acho que não tenho tempo. Obrigado. Ok. Agora temos mais alguém aí, Maria de Lourdes. Eu vi alguém anotado aí. Leandro. Leandro. Eu acabei de fazer a pergunta, professor. Obrigado. Era eu. Você é o Leandro, né? Tá. Sou eu. Obrigado. Agora vamos lá. Quem mais aí? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat, professor, do André. Então vamos lá, vamos ver a pergunta técnica do André. Vou falar para o senhor. Além da área de infraestrutura, é possível utilizar os recursos na área da educação? Bom, a área da educação, ela pode ser entendida de uma maneira bastante ampla. Se for área da educação relacionada com a construção, por exemplo, de uma creche, pode, mas não para pagar professores ou professoras que atendam a área de educação. Eu não sei se isso está claro. Quer dizer, você necessita construir alguma coisa relacionada com a educação numa área, uma infraestrutura. Então, você pode usar esses recursos, mas não para os gastos correntes. Esses recursos são gastos de investimento. Não sei se está claro. Professor, investimentos em obra civil, não é? Sim, quais seriam as outras obras? Não, pagar funcionário. Não, nada disso. Pagar funcionário não é um destino desses recursos. Esse recurso tem que ir para investimento. E o investimento não é pagamento de salário. Está claro, então, quem fez a pergunta, perdão? Maria de Lourdes. André Macchione Tueverione. Até rimou, entendido. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Eu sou secretária de Finanças de Olímpia. Você é secretária de Finanças do município de Olímpia, São Paulo. Olímpia, muito bem. Vamos lá, então, qual é a pergunta? Não ficou claro para mim, me desculpe, talvez eu tenha pedido algum detalhe. Qual a diferença entre a primeira, como dizia, forma de financiamento, que é a concessão onerosa, se eu não me engano, e a segunda, o CEPAX? Não ficou claro qual a diferença para mim. Sim. A diferença é a seguinte: eles têm a mesma base. Todos os dois tratam da venda de potencial construtivo. No caso das operações urbanas, onde existe o CEPAX, você faz uma venda como se fosse uma venda por atacado de todo o potencial construtivo que você pode vender numa área de uma operação urbana, do perímetro de uma operação urbana. Por exemplo, eu tenho uma operação urbana de 500 hectares. Eu examino quantos metros quadrados adicionais eu posso vender. Por exemplo, eu digo 2 milhões de metros quadrados adicionais, essa área comporta. Então,
eu faço leilões sucessivos de fatias desses 2 milhões de metros quadrados. Por exemplo, eu faço um leilão de 100 mil metros quadrados. Aqueles que querem fazer projetos que pretendem ir além do coeficiente básico, que é 1, compram os CEPACs necessários para a realização de seus projetos. Então, inicialmente, a venda de CEPACs é para empresários que você não sabe muito bem onde eles estão, onde serão os seus projetos. Qual é o terreno específico onde eles vão utilizar os projetos. E aí você obtém, com um leilão, você obtém, por exemplo, uma quantidade, você vende uma quantidade muito grande de CEPACs, por exemplo, 90 mil CEPACs. Aí você arrecada uma quantidade grande de dinheiro. Um dos últimos CEPACs feitos aqui na Faria Lima, foram vendidos 93 mil CEPACs e foram arrecadados 1,6 bilhões de reais, numa tacada só. Agora, a outorga onerosa, não. É projeto a projeto. Então, por exemplo, um interessado tem um terreno numa área fora de operação urbana. Tem um terreno de 1.000 metros quadrados. Ali ele tem direito a construir uma vez a área do terreno, ele tem direito a construir 1.000, mas ele quer construir 4.000, então ele faz uma solicitação à prefeitura para obter aqueles direitos naquele terreno específico. Então é projeto a projeto. E como é que se calcula isso? Ele quer, por exemplo, comprar 3.000 metros adicionais, ele quer ir ao coeficiente 4. Então, ele tem que comprar 3.000 metros quadrados adicionais naquele projeto específico. Então, ele propõe esse projeto ao governo e, através de uma fórmula específica, esse é, digamos, um dos objetos do curso, é explicar como é que funciona essa fórmula. Ele chega a um valor. Por exemplo, a contrapartida para este projeto específico são, por exemplo, 2 milhões de reais. É o que vale esses 3.000 metros quadrados adicionais de construção. Então, o empreendedor paga e obtém os direitos de construir naquele projeto específico. Então, para você ter uma ideia, até hoje foram apresentados quase 3.000 projetos de operação dessas de outorga onerosa em São Paulo, nos vários distritos. Cerca de 2.700, 2.800 foram aprovados. Já renderam uma quantidade enorme de dinheiro para a construção de várias coisas de infraestrutura. Então, a diferença básica é essa. E a diferença também é outra, porque o preço pelo qual o empreendedor paga, na outorga onerosa, depende de uma fórmula, que é aplicada e valores pré-determinados. No leilão, não. Depende do leilão. O preço pode ser maior ou menor, dependendo do interesse dos participantes do leilão de comprar os CEPACs. Não sei se ficou claro. Ficou. Muito, muito obrigada. Ficou claríssimo. Temos mais alguma pergunta?
Professor, o CEPAC ele pode ser utilizado na área determinada, pode ser negociado também? O CEPAC ele pode ser utilizado apenas dentro do perímetro da operação urbana na qual ele foi emitido. Então, por exemplo, CEPACs da Avenida Faria, da Operação Urbana Faria Lima só pode ser usado dentro da Operação Urbana Faria Lima, em qualquer um dos seus setores. Mas o CEPAC pode ser também revendido. Se o comprador de CEPAC ele mudou de ideia por alguma razão, ou comprou mais do que ele precisava, ele pode revender. Mas essa revenda tem sido muito pequena. Quer dizer, não há um mercado secundário de CEPACs para, digamos, fomentar a chamada especulação. Isso praticamente não existe em São Paulo. A quantidade de CEPACs transacionada nesse mercado é muito pequena. Agora, uma outra condição do CEPACs é que ele pode ser utilizado para pagar empreiteiros. Ou seja, o CEPAC pode ser usado como uma moeda para pagar obras se o empreiteiro aceitar. Isso tem sido feito em São Paulo. Parte daquela ponte estaiada lá foi paga com o empreiteiro aceitando o CEPACs. Não sei se está respondida a pergunta. Sim, professor. Obrigado. Mais alguma questão? Professor, com relação ao diga. CEPAC, Gabriel que está falando. Gabriel, vamos lá, Gabriel. Uma determinada área dentro, enfim, um perímetro definido, ele tem uma certa densidade com relação à infraestrutura, né? Como é que se define a área extravagante do CEPAC em relação à infraestrutura implantada? Veja, o exame básico de uma operação urbana, ele requer a participação de técnicos que têm que examinar que, num determinado perímetro, que vai ser o perímetro da operação urbana, o que é que existe em termos de habitação, transporte, viário, fornecimento de água, canalização de córregos, infraestrutura de esgotos, que é muito importante no caso da aumento da densidade, e uma série de outras coisas, áreas de lazer, tudo isso. Eles têm que determinar o que existe. E, no que existe, saber se aquela infraestrutura que já existe no local comporta uma maior densidade, seja de edifícios residenciais, seja de edifícios de comércio e serviços, e também de unidades de outra natureza. Mas, basicamente, são isso que determina a densidade de um local. E, para uma densidade específica, quanto de infraestrutura adicional terá que ser construída? É um elemento técnico.
Qual é o viário? O viário vai comportar uma quantidade maior de circulação de veículos. Quanto mais de viário eu necessito? Existem enchentes aí nessa área. Aqui em São Paulo isso é muito comum, né? Então eu tenho que determinar toda a infraestrutura que eu preciso. A infraestrutura existente, a que eu necessito para fazer frente ao aumento da densidade, que é um resultado quase inevitável de uma operação urbana, especialmente aqui as que foram realizadas em São Paulo, com exceção da operação Centro, que aí o problema da densidade não era o principal. Mas, de qualquer maneira, é um elemento que depende de estudos técnicos que os funcionários da prefeitura conhecem. Na época que eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, eu coordenei as 2 primeiras operações urbanas. E eu fiquei impressionado pela quantidade de conhecimento que o pessoal tinha do que existia naquelas áreas. Então, não foi muito complicado estabelecer esses limites. Um cuidado especial é não tornar uma densidade que venha a ser um problema para o funcionamento da área. Você não pode criar uma densidade tão grande que vá fazer um congestionamento do trânsito. Não é? Você tem que dosar todas essas coisas. E, com isso, você calcula quantos CEPACs você pode vender. Porque os CEPACs, a totalidade dos CEPACs, te dão a quantidade de metros quadrados potenciais que você tem para vender adicionais. Se você chegar a esse limite, você não pode ir além. Isso é também uma questão importante. Determinado limite de CEPACs, não dá para ultrapassar esse limite, porque ele vai pôr em perigo a infraestrutura. Então, isso tem que ser muito bem calculado. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Gabriel. Excelente, professor. Muito obrigado. Mais alguma questão? Wilson? Parabéns, professor, por abrir as nossas mentes aí em relação às formas e às oportunidades, né, de buscar meios financiáveis aí de políticas urbanas, né, não tributáveis. Show de bola, a gente aprende cada vez mais. Muito obrigado. Eu falo aqui de Jundiaí. Muito bem, eu sei que em Jundiaí vocês estão fazendo um belo trabalho aí de desenvolvimento urbano. Eu estou tentando ver se eu estou à frente de uma cooperativa habitacional, professor, e aí a gente está tendo um pouquinho de dificuldade de aproximar junto à prefeitura, né? Sim. Mas a gente está aí tentando ver se consegue uns passos aí. Em 2004 havia uma lei complementar 415 que era da operação urbana consorciada. Essa lei foi revogada, né? E a gente está cobrando aí dos vereadores aí algo para que a gente possa fazer valer a operação urbana, o plano de bairro, a outorga onerosa, enfim, estamos aí trabalhando para que aconteça algo na cidade. Muito bem. Mais alguém gostaria de algum esclarecimento?
Acho que não temos mais perguntas, professor. Nenhuma pergunta a mais? Não, acho que não temos nenhuma mais. Então, finalizamos então essa sessão. Sim, podemos encerrar. Só agradecer mesmo ao pessoal que acompanhou o webinar de hoje. Pedir para eles ficarem ligados no nosso Simpla, né? Temos vários e vários webinars. E até o próximo curso, né, professor? Muito bem, então eu me despeço de vocês. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no curso. Se vocês tiverem interesse, eu estarei aqui pronto para esclarecer tudo aquilo que vocês tenham de dúvidas sobre esses instrumentos na cidade de São Paulo. Um grande abraço a todas e a todos.